Depois de 2 anos desde a estreia da sua terceira temporada, Slime voltou bem mais rápido do que eu previ com a sua quarta temporada. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais de tempo, tipo uns 3 anos ou até mesmo 4 anos. Mas não, a 8-bit acabou me surpreendendo. E me pegou de surpresa mais ainda quando eu descobri de que esta temporada vai ter 5 partes. Sim, do nada eles falaram que essa temporada vai ter 60 episódios. A partir daqui, eu já não faço a mínima ideia de como serão os planos da 8-bit para adaptar a novel pro anime, porque agora eu realmente não consigo prever mais nada. A terceira temporada até que deu para prever, usando o mangá como base, mas agora não dá mesmo. Só para explicar para quem não tá entendendo muito bem essa minha confusão sobre como o anime vai adaptar a novel, isso é por causa do mangá de Slime, que vende muito, vende horrores. Para vocês terem noção, ele está sempre entre os top 10, top 5, às vezes até mesmo no top 1 de mangás mais vendidos do mês. Tanto que ele foi o mangá mais vendido do mês de fevereiro no Japão. E o anime, ele demonstrou que claramente não pretende passar o mangá. A segunda e a terceira temporada são uma prova disso, porque eles estavam sempre perto de ultrapassar o mangá, mas se recusaram a ultrapassar. Só que agora que essa quarta temporada vai ter 60 episódios, agora eu não faço a mínima ideia se eles querem ou não ultrapassar o mangá. Talvez tenha a possibilidade de que as outras partes, como a terceira, a quarta e a quinta parte, só vão sair depois de 1 ou 2 anos, porque o mangá ele sempre demora cerca de 10 meses a 1 ano para adaptar um volume inteiro da novel. Só que eu não faço ideia se eles vão realmente fazer isso, né? A gente vai descobrir do pior jeito possível, que é vendo tudo acontecendo de perto. Só que, antes de eu começar a falar do episódio, eu vou primeiro falar da abertura, que essa foi uma parte que também me pegou bastante de surpresa, porque a qualidade dela, eu acho que tá melhor do que todas as outras aberturas de que Slime já teve. Assim, a animação tá muito boa, a iluminação também, e cara, quando chegou na parte que mostra a luta do Rimuru contra o Yuki, eu realmente fiquei embasbacado e cheguei a me perguntar se Slime por acaso já teve uma animação nesse nível. E eu não tô lembrado aqui de cabeça agora, mas se não tiver e esse nível da animação for pra algum episódio, eu acho que a gente vai estar bem servido. Teve também algumas coisas já meio que spoilando pra gente que vai acontecer. Uma parte que já spoilou é sobre os corpos do que o Rimuru vai dar pros demônios, que você sabe muito bem de alguns demônios específicos que vão aparecer, que eu acho que alguma galera já não deve estar vendo a hora pra eles aparecerem de uma vez no anime. Teve uma parte mostrando a Meilin com o dragão dela, que essa parte eu achei bem fofinho e também gostei bastante, mas aí finalmente chega a parte que me chamou bastante a atenção na abertura e que me deixa com umas pequenas dúvidas, que são as cenas onde aparece o dragão do caos. Essas cenas da abertura mostram ele claramente invadindo Tempest e destruindo tudo pela frente, e quem se junta pra lidar com ele é o Benimaru, a Shion, o Diablo, a Shuna e também o Gopta com o Uranga. Só que assim, metade dessa galera nem vai estar na luta final contra o Dragão do Caos. E se eles estão lá, eles muito ou menos lutam contra ele. Vocês sabem disso, quem viu meu vídeo sabe que ele é uma novel, o mangá também sabe. E então eu cheguei a me perguntar se eles por acaso pretendem fazer alguma mudança nessa luta contra o Dragão do Caos. A chance de ser fake é muito grande, mas vai que, né? Vai que eles nos surpreendem. Seria legal isso acontecendo? Seria bem legal, já que isso acabaria estendendo um pouco mais a luta. Vai acontecer? Provavelmente não. A chance de ser só uma coisa fake na abertura é bem grande. Mas, saindo da abertura e finalmente indo pro episódio, a gente vê o Rimuru fazendo uma pequena inspeção por Tempest, como sempre. Onde ele conversa com algumas crianças, acaba conversando um pouco com os cidadãos e também falando um pouco sobre o trem mágico, que a produção dele tá indo muito bem, que eu não me lembro muito bem quando ele fica pronto, mas ainda nessa temporada ele deve ficar com certeza. A minha memória sobre o volume 10 e o volume 11 infelizmente está bem nublada. Provavelmente enquanto esses episódios saem eu vou ter que reler para lembrar de algumas coisas, até mesmo para falar um pouquinho mais a fundo com vocês. Mas aí a adaptação do volume 10 finalmente começa quando o Rimuru acaba vendo um aventureiro que ele parece até meio bêbado. Eu pensei que ele tava bêbado, mas não parece ser o caso. Tava reclamando do fato de que a dungeon ela era muito complicada. Ele não tinha passado nem mesmo do segundo andar. Ele podia estar parecendo chato, só que ele não era o único que estava reclamando disso. Vários aventureiros reclamavam da mesma coisa que ele. Logo depois a gente acaba vendo a Hinata, que se tornou professora mesmo que ela fosse uma mulher muito ocupada, dando aula tanto para os alunos que o Rimuru salvou, quanto também para os alunos de Tempest. O Rimuru até tentou participar um pouquinho da aula, mas ela por algum motivo não gostou disso. E aqui é uma parte que eu preciso falar e mostrar também, que é que esse episódio a iluminação dele tá ótima. Tem algumas cenas que eu acho que eles nem precisavam colocar essa iluminação boa, botar todo o esforço que eles estão fazendo, como essa cena da Hinata ela dando uma encarada no Rimuru, mas por algum motivo eles colocaram.
Muito provavelmente eles estão fazendo isso pra compensar o fato de que muitas vezes durante essa temporada vai ter só conversa. Provavelmente, tanto que na terceira temporada só faltou gente cair no soco, de tanto que reclamavam que só tinha reunião ou conversa. Que eu não vejo nenhum sentido nessas críticas, porque, bem, a gente sabe muito bem que essas partes de reunião e conversa são bem importantes pra slime, e principalmente se você tiver boa vontade, são interessantes, mas vamos deixar isso de lado, né? E logo depois a gente acaba vendo como a Shion é uma belíssima cozinheira, porque só tentando fazer um chá, ela conseguiu a incrível façanha de fazer o diabo que estava provando os chás dela passar mal. É, uma criatura que normalmente não devia sentir coisas como frio, calor ou até mesmo mal-estar, naturalmente, obviamente, conseguiu passar mal pelo chá que ela acabou fazendo. Logo depois disso, o anime começa a adaptar o prólogo do volume 10, que é quando o Yugi começa a conversar com a equipe dele. Essa reunião entre eles teve muito mais coisa que acabou sendo cortada, só que provavelmente ela vai ser adaptada posteriormente, só nos próximos episódios. Talvez, quando eles forem adaptar o volume 11, talvez, eu consigo ver essa possibilidade acontecendo. Só que aí então eu não vi o mínimo sentido eles colocarem agora essa cena, porque eu posso basicamente resumir ela nisso aqui. Pessoal, deu ruim, o Rimuru tá desconfiando de mim, então a gente agora vai ter que amenizar um pouquinho os nossos planos. A gente só precisa não se demonstrar ser hostil a ele e vai estar tudo bem. Eu não tô zoando, dá pra praticamente resumir a isso. Pra quem tiver meio curioso sobre o restante dessa conversa, é basicamente o Yuki encarregando o Laplace, o Fultman e a Tyr de fazer algumas pequenas negociações com o Lorde Demônio Leon. E essa negociação teria a ver com algumas crianças de outro mundo que foram invocadas. O porquê o Leon quer essas crianças invocadas de outro mundo, ninguém sabe. Eles têm algumas pequenas teorias que têm a ver com o método que o Rimuru acabou usando para fazer as crianças viverem por mais tempo. E por isso eles achavam que o Leon queria elas para usar esse método e assim aumentar o seu exército. Mal sabia eles que não era nem de perto disso. E logo depois a gente vai para uma pequena reunião que o Rimuru tá tendo com o Mior Miles, o Veldora, a Ramírez e também o Masayuki, onde ele fala sobre aquilo que ele escuta do aventureiro, de que muitos aventureiros estão literalmente perdidos já no primeiro andar do labirinto. Eles acabaram pensando em algumas coisas, mas o Masayuki deu as melhores dicas possíveis, que é basicamente fazer o primeiro andar como uma espécie de tutorial para os aventureiros. Onde eles acabam dando algumas dicas, falando como os andares funcionam. Basicamente isso, exatamente como um jogo seria. E para melhorar ainda mais o labirinto, eles acabaram colocando recompensas para cada um dos aventureiros que derrotasse cada chefe de cada andar. E isso acabou fazendo um exército inteiro de aventureiros irem pra Tempest. E isso só melhorou ainda mais pro bolso deles. Tanto que tem essa cena onde ela tá desnecessariamente bem desenhada e bem iluminada, do Mior Miles e do Rimuru bem felizes com os negócios indo bem. Depois, a gente tem uma cena até que bem fofinha, bem mais fofa do que ela é no material original, do Rimuru ele provando um chá que o Diablo serviu pra ele e até que gostando. E aí depois é revelado que quem fez esse chá foi a Shion. Quando viu os parabéns do Rimuru, obviamente ela ficou bem feliz. E deveria, né? Porque ela já tá não sei quanto tempo tentando fazer alguma coisa minimamente decente sem aquela habilidade dela. Depois dessa cena fofinha, o Rimuru acaba falando com o Diablo, querendo dar uma recompensa pra ele, afinal o Diablo ele foi muito útil. E é aqui onde o Diablo ele pede como recompensa pro Rimuru ele poder contratar alguns demônios, pra, segundo ele, eles fazerem o trabalho chato de destruir algumas nações. Porque pro Diablo ele preferia muito mais estar do lado do Rimuru e fazendo coisas simples como servindo chá pra ele. Pra ele isso é muito mais interessante e muito melhor pra ele. O Rimuru obviamente achou isso muito estranho, mas acabou aceitando. E ele deixaria preparado para esses demônios alguns corpos como o da Beretta. E é nesse momento que os que leram a novel e também o mangá começam a ficar felizes. Porque a gente sabe muito bem do que vai nascer desse recrutamento do Diablo. E eu acho que muita gente já não vê a hora disso finalmente ser adaptado pro anime. E aí então o episódio termina só com uma pequena cena da Mariabel. Eu vou chamar ela assim, eu sei que ela é chamada de Maribel por causa da tradução e também da adaptação. Mas eu vou chamar ela de Mariabel mesmo. No tempo que saiu a novel eu chamava ela sempre de Mariabel e fiquei muito acostumado. E essa cena praticamente só serviu pra mostrar que, bem, agora eles vão ser os vilões dessa temporada. E sinceramente não serviu pra muita coisa mesmo. E assim o episódio acaba. Olha, sendo bem sincero, eu não achei que esse primeiro episódio ele ia ser tão bom quanto eu pensei que seria. Eu sabia que obviamente ele não ia adaptar tanta coisa da novel, pra meio que ser só um primeiro episódio dizendo, ó, galera, voltamos, hein?
mas ele foi bem mais divertido e bem mais gostosinho de assistir do que eu pensei que seria. Ele adaptou algumas coisas da novel, não adaptou tanta coisa assim, mas ele adaptou de um jeito que eu gostei bastante. A primeira metade do episódio pode não ter tanta coisa da novel, algumas coisas até meio originais, mas eu gostei da forma que acabou sendo executada. Combinando com a produção, que eles claramente se esforçaram um pouquinho mais, eu acho que acabou ajudando bastante pra eu gostar desse episódio. E por mais que eu não entenda tanto assim de direção, como eu sempre deixo bem claro aqui pra vocês, eu ainda assim consegui perceber que teve uma pequena mudança na direção do anime. E eu acho que talvez ele consiga fazer um bom trabalho adaptando a novel. Que eu não sei se vocês sabem, mas bem, o anime de Slime eu tenho alguns probleminhas com ele em como ele adapta a novel e tudo. Eu prefiro bem mais o mangá na questão de adaptação, mas eu acho que talvez esse novo diretor ele consiga adaptar bem a novel. O nome dele é Naokatsu Tsuda e ele trabalhou em boa parte do anime de Jojo, trabalhando na abertura e também nos episódios. Ele não trabalhou em todos os Jojo, mas parece que trabalhou na maior parte deles. E olha, talvez isso seja bom. Eu nunca assisti Jojo, na verdade, nunca vi animação e tudo. E como nesse primeiro episódio e também na abertura demonstrou ter uma pequena evolução, eu acho que nós estamos em boas mãos, rapaziada. Embora sim, eu ainda não esteja com a guarda baixa. Eu ainda estou meio em dúvida sobre como essa temporada vai adaptar os volumes da novel. Se, por exemplo, a cada 12 episódios eles vão adaptar só um volume. Mas se for assim, por que essa temporada vai ter 60 episódios? Tipo, pra que tantas partes assim? Não era só fazer uma temporada inteira adaptando só o volume 10 e o volume 11? Eu não sei exatamente o que a 8-bit ela tá tramando, mas eu espero que dentre os planos dela não esteja ultrapassar o mangá. Porque senão, bem, aí seria um belíssimo tiro no próprio pé. Porque como eu disse, o mangá ele vende muito bem. Se o anime ultrapassar o mangá, não vai ter motivo do porquê a galera ela leu o mangá, porque já vão saber por conta do anime. E isso obviamente vai prejudicar e muito as vendas. Então sim, eu acabo ficando meio em dúvida do porquê eles tomaram essa decisão e fico até um pouquinho de medo, tá? Porque nunca se sabe o que pode acontecer. Eu acho que essa primeira e segunda parte, que vão ser 24 episódios da quarta temporada, que não vai ter pausa nem nada, vai obviamente adaptar só o volume 10 e o volume 11, isso tá meio óbvio. Mas o restante da temporada, muito provavelmente só vai sair daqui a mais ou menos uns 3 anos, que é tempo suficiente para o mangá adaptar o volume 12, 13 e 14. E aí o restante dessa quarta temporada, muito provavelmente, a parte 3 vai sair uma data específica, depois vai ter mais ou menos uma pausa de 3 a 6 meses para sair a quarta parte, e aí vai ter de novo uma pausa de 3 a 6 meses para sair a quinta parte. É uma algazarra toda que eles vão ter que fazer, muito provavelmente eles vão fazer, porque senão não faria sentido eles fazerem essa temporada ter 60 episódios. Eu não sei, cara, eu simplesmente não consigo prever exatamente o que vai acontecer, porque tem todos esses fatores. Eu tô com um pouquinho de medo e espero mesmo que eles não avacalhem com nada. Mas é isso, o primeiro episódio ele foi gostosinho e bem divertido de assistir, eu gostei bastante e até mesmo me impressionou. Eu espero que nós estejamos em boas mãos. Mas e vocês? O que vocês acharam desse retorno de Slime? O que acharam do fato de que essa temporada vai ter 5 partes? Gostaram? Não gostaram? Estão meio em dúvida sobre como eles vão adaptar? Comente aí, gente, porque eu vou querer saber, viu? Então é isso. Se você for novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Eu não tenho certeza se eu vou trazer review de todos os episódios, mas eu vou tentar o meu melhor. Deixa o like porque ele vai ajudar pra caramba. Hypa também o vídeo, cara, porque agora em abril eu vou tentar voltar com tudo, viu? Então é isso. Até o próximo vídeo.